Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Estamos começando mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno, e aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o céu e o inferno. Estamos atualmente, vamos começar hoje, o capítulo 5. E o capítulo 5 da segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos. Então, o capítulo 5 da parte dos exemplos vai nos trazer testemunhos de espíritos suicidas. Vejamos, então, esta primeira parte vai nos trazer, do capítulo 5, vai nos trazer o caso do suicida da Samaritana. Que Samaritana é esta? Nós sabemos que passa o Rio Sena em Paris, e havia então, foi colocada no século XVII, uma bomba d'água, mesmo construída, colada numa ponte, para tirar a água do rio e enviá-la ao Palácio do Louvre e também ao Palácio das Tulherias, que depois foi destruído no incêndio. Temos só hoje em dia o Louvre. Muito bem. Depois, esta bomba foi tirada de lá e está hoje ligada à Ponte Neuf, que essa bomba hoje em dia tira água para as fontes de Paris, as fontes, né, de Paris. No entanto, foi colocada um adereço, um adorno da mulher samaritana, que deu água a Jesus no poço de Jacó. Então, essa referência da samaritana é sobre esta imagem, que depois vai ser colocada numa loja de departamentos, que recebe o nome de Samaritana. E nesta loja de departamentos, havia, assim, no século XIX, isso aqui se passa no século XIX, um oferecimento do que as pessoas quisessem, e um homem, então, um dia, é o que vai nos contar aqui, Allan Kardec, que no dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e convenientemente vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou preparar um banho. Então, ele pediu que fosse, vamos dizer assim, colocado num ambiente particular, fosse preparado para ele um banho. E assim foi feito. O garçom em serviço, porque ali também era levado uma bebida, alguma coisa assim, não é? O garçom em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirado de que esse indivíduo não o chamava para que servisse alguma coisa, decidiu entrar em seu gabinete para ver o gabinete onde ele estava a tomar banho. Era um banho de imersão, não é? Uma banheira, não é? Entrou, então, neste local onde estava este homem para ver se estava indisposto. Foi, então, testemunha de um horrendo espetáculo. O infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser estabelecida a identidade, transportou-se o cadáver para o necrotério. Como indigente, não havia identidade. O espírito desse homem, evocado na Sociedade Espírita de Paris, 6 dias depois da sua morte, deu as respostas seguintes. Então, o suicida foi evocado nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris por Kardec e deu as seguintes respostas. Primeiro, houve a evocação, e o guia do médium, o espírito guia do médium, responde dizendo: espere, ele está aí. A primeira pergunta: onde estás agora? Resposta: eu não sei. Dizei-me, onde estou?
E então é respondida a pergunta do espírito, dizendo-se assim: estás numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco. E o espírito diz: dizei-me se vivo, eu sufoco no caixão. E aqui há uma resposta a esta questão, porque ele pergunta: dizei-me se vivo. Sua alma, embora separada do corpo, ainda está completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão de matéria corpórea. As ideias terrestres ainda estão vivazes. Ele não sabe, ele não se crê morto. Sim, aqui não é uma resposta ao espírito. É um comentário, bem que eu vi que a letra era pequenininha. É um comentário de Kardec, ok? Kardec está comentando que, embora ele estivesse separado, tanto que ele estava ali se manifestando, não é? Ele ainda estava completamente mergulhado, a sua alma, no que se poderia chamar do turbilhão da matéria corpórea, porque ele estava ainda ligado àquele corpo, já que ele era um suicida, e havia esses laços fluídicos ainda ligando ao corpo. As ideias terrestres ainda estão vivazes. Ele não se crê morto, claro. Ele se matou achando que ia desaparecer e de repente se percebe continuando a viver. Os suicidas ficam mesmo muito perplexos quando percebem que estão vivos, achando que realmente se matariam e deixariam de existir. E temos aqui no item 4 outra pergunta: quem vos empenhou para vir a nós? Quer dizer, como é que ele chegou ali, não é? Depois que foi evocado. Resposta: senti-me aliviado. De alguma forma ele foi beneficiado pelo espírito que acompanhou, mas ele não ouviu, não é? E a pergunta seguinte é: que motivo vos levou a suicidar-se? Resposta: estou eu morto? Olha como é difícil. E isso acontece mesmo com suicidas. Ficam confusos. Estou eu morto? Como é que estou morto se eu estou aqui, estou falando, não é? Estou eu morto? Não. Eu habito o meu corpo. Não sabeis o quanto sofro. Eu me sufoco. Que mão complacente procura me matar? Que mão complacente, sim. Que mão complacente procure me matar. Quer dizer, ele se imaginava ali nos estertores, talvez, da morte e queria que alguém o matasse, acabasse com aquele sofrimento, já que, aparentemente, ele teria, na visão dele mesmo, fracassado no intento de se matar. Mas estava ali em grande sofrimento e queria que alguém o matasse de vez, digamos assim. Sexta pergunta. Por que não deixastes nenhum traço que pudesse vos fazer reconhecer? Resposta: eu estou abandonado, fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Aqui falando já do resultado do suicídio. O suicídio é uma fuga, não é? Fugir do sofrimento e o que ele encontrou? A loucura. Sétimo. Tendes agora os mesmos motivos para permanecer desconhecido? Como se estivesse sendo perguntado a ele, afinal, qual é a sua identidade? Resposta: sim. Não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. Ele não queria se identificar. Oitavo. Quereis nos dizer o vosso nome, a vossa idade, a vossa profissão, o vosso domicílio? Olha, ele acabou de dizer que não. Mas, de novo, foi perguntado e a resposta foi a mesma: não. A tudo, não. Ou seja, nem idade, nem nome, nem profissão, nem domicílio. Não, ele não queria se identificar, de nenhuma forma. Nona pergunta. Tinhais uma família, uma mulher, filhos? Resposta: estava abandonado, nenhum ser me amava. 10ª. Que fizestes para não ser amado por ninguém?
Resposta: quantos o são como eu? O homem pode estar abandonado no meio de sua família, quando nenhum coração o ama. Então ele não estava realmente abandonado, sem ninguém. Ele estava na família, mas ninguém o amava. Ou pelo menos era assim que ele pensava. 11ª, o momento de concretizar o vosso suicídio, nesse momento, não sentistes nenhuma hesitação? Quer dizer, não parou, não pensou, se entregou totalmente a esse impulso? Resposta: eu tinha sede da morte, esperava o repouso. Então vejamos, a morte para ele era o repouso. Então ele tinha sede não da morte, mas do repouso que para ele a morte significava. Devia estar muito perturbado, né? Sofrido na sua perturbação. 12ª, como o pensamento do futuro não vos fez renunciar ao vosso projeto? Como o pensamento do futuro, nada assusta, não é? Já que parecia materialista. Não vos fez renunciar ao vosso projeto? Resposta: não acreditava mais no futuro. Estava sem esperança. Quem pensa no futuro tem esperança. 13ª, que reflexões tivestes no momento em que sentistes a vida extinguir em vós? Resposta: eu não refleti, eu senti. Mas a minha vida não está extinta, minha alma está ligada ao meu corpo. Sinto os vermes que me roem. Então, veja, ele tem consciência que ele está morto, mas sabe que está vivo. Mas está confuso, porque ele não acreditava que iria acontecer isto. Então, os espíritos ficam muito confusos. Ao mesmo tempo, dizem uma coisa e depois dizem o que disseram antes, e leva um tempo até que essa confusão se clarifique. 14ª questão. Que sentimentos tivestes no momento em que a morte se completou? Resposta: ela o está, ou seja, a morte completou, ela o está, a morte completou. Ele não conseguia perceber isso. Ao mesmo tempo dizia que os vermes roíam o corpo e que ele se mantinha ligado, que ele mantinha ligado ao espírito, não é? 15ª pergunta. Que sentimentos tivestes no momento em que a morte se completou? Perdão, já vimos, eu li a 14ª de novo. O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Resposta: menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Então, enquanto ele esperava lá que se completasse e ele morresse, e ele achou que ia morrer, que ia acabar tudo, ele só sentiu a dor do corpo. O grande problema foi ele despertar depois da morte do corpo físico, não é? E aí vem a dor moral. Nada se compara a uma dor moral. Então, foi menos doloroso o momento da morte do que o que veio depois. 16ª pergunta. Ao espírito de São Luís. Então, não foi feita ao suicida. Essa pergunta foi feita ao espírito de São Luís, que já vimos aqui no final do outro capítulo, não é? Também foi feita uma outra pergunta a São Luís. A pergunta que Kardec faz é: que entende o espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Pergunta a São Luís. E São Luís responde: o espírito se descarregava de um fardo que o acabrunhava, sentia a volúpia da dor.
Então, no momento da morte, foi menos doloroso que veio depois, então o espírito responde sobre o momento da morte. Naquele momento da morte, o espírito se descarregou de um fardo que o acabrunhava. Sentia a volúpia da dor, mas da dor da morte física. Depois é que vem a moral, né? Outra. Ai, acabou o nosso tempo. Vamos deixar, então, a 17ª para amanhã. É justo, não é? Então, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Amanhã continuamos com o caso do suicida da Samaritana. Até lá, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Muita paz a todos.